Eu queria perguntar para vocês como é que vocês fazem para dividir as metas. O Caio falou, por exemplo, sobre hierarquia. Tem coisas que são mais importantes do que outras. Agora, vocês definem por áreas, porque eu costumo definir uma meta pessoal. Foi o caso da gravidez, é uma meta pessoal. Tem uma meta financeira, e aí envolve financeiro barra empresarial, né? Pode ser em termos de patrimônio que eu quero ter alocado ou resultados da empresa. Uma meta física para o corpo. Por exemplo, 250 dias de treino, para ano que vem vai ser dias de treino barra dias de treino de jiu-jitsu, eu vou separar isso. Eu não sabia que ia começar a fazer jiu-jitsu esse ano, mas comecei felizmente, agradeço ao Luan sempre que me levou lá para treinar na house a primeira vez. E também coloco metas intelectuais. Desse ano ele escreveu o livro, que se mostrou muito mais desafiador do que ler, por exemplo. O pessoal fala, como é que eu faço para começar a ler? Eu falo, vai escrever um livro, você vai ver que é muito tranquilo ler. Sim. Ler vai ser sua procrastinação de pesquisa do livro, entendeu? Então eu costumo dividir nessas áreas. Você adota um modelo parecido, diferente? Fale um pouco sobre isso. Eu gosto de fazer esse exercício de mapear as áreas da minha vida e fazer uma pequena análise, como é que tá. Eu gosto sempre de fazer análise. Por exemplo, como é que a minha área, a parte da minha saúde está? Eu sempre gosto de fazer essa análise e eu sempre gosto de calibrar. Mas eu gosto de sempre dar um tom como que vai ser aquele ano. Por exemplo, eu lembro que quando eu fiz meu Ironman, eu coloquei a minha parte de saúde barra atividade física como prioridade. Então, por exemplo, se tinha uma reunião 10 horas da manhã, eu falava que não dava. Eu deixei muito dinheiro naquele ano. Sim, imagino, cara. Deixei muito dinheiro. Quanto tempo de treino por dia? Minha planilha era entre 18 a 22 horas por semana. Bastante, cara. Então, era no meu último ano, né? O ano que era o ciclo do Iron. Mas eu fiquei 4 anos treinando. Mas o meu último volume de treino, as 8 semanas antes. Só que eu tava em paz. Sabe aquele em paz? Então eu via amigos meus executando projetos novos, tá? Porque às vezes tem muito disso, né? Eu sou aquele cara que eu sou ambicioso. Mas aquele ano a minha ambição era cruzar um Ironman bem. Aquele ciclo, aquela jornada, aquele esporte. Esse era o meu grande negócio daquele ano. Você fez a tatuagem do Ironman? Não fiz. Não fez, cara? Não fiz. Eu achava que eu ia fazer. Aí eu acabei, depois faz, aí eu acabei não fazendo. Mas sabia que é a segunda tatuagem mais feita no mundo, pelo que eu não estou enganado. A primeira é uma cruz. Né? É difícil competir com um símbolo cristão. Né? Então eu faço essa revisão. Eu olho, eu coloco também, sabe, minhas finanças, saúde, família, lazer, negócios. Eu gosto de fazer esse check-up, porque eu acho que uma reavaliação é muito importante. Tanto para você adicionar as faltas, mas como tirar os excessos. Mas a minha coisa central é reestabelecer dentro dessa arquitetura qual vai ser a minha zona mais específica. Porque, para mim, eu encontro essa harmonia, primeiro, de foco e outra coisa, bons acordos com quem são fundamentais na conquista daquelas metas, né? Então, isso tá acordado. Eu gosto de fazer isso com a Fabi. Então, eu não crio metas sem a Fabi estar junto. E eu não starto ela se ela tá 100% fechada. Não starto. Da gravidez, a Malu, a gente teve que concordar, né? Não tem meu Deus. Então é isso que eu faço. Mas eu gosto desse exercício. Aí eu coloco balizadores. Eu acho que o que você coloca de treino, eu e a Fabi, a gente chama de balizador. Porque aquele balizador me deixa mais visual eu não perder o descompasso. Não é que nem você coloca, são 300 treinos por dia. Na verdade, você fala assim, cara, por mais louca que tenha a minha agenda, deixa eu fazer uma atividade, deixa eu fazer meia hora, 1 horinha por dia. Não, são seus KPIs, digamos assim. Exato, né? É como se fosse um KPI seu, né? KPI, para quem não entende, é Key Performance Indicator, né? Se você bota lá que você quer fazer 300 treinos no ano, cara, mas passou 6 meses, você tá abaixo de 150... Não vai estar dando, né? Vai ter que compensar depois, né? Ou até um certo limite, depois já não dá mais. Vai ter que ficar inventando critérios, alguma coisa assim, ou assumir que você perdeu. Mas é algo que você pode ficar pegando para ver se vai chegar até o seu objetivo mesmo. Então, eu gosto de colocar indicadores, porque isso não me ajuda a delargar alguma área. Porque o que eu fujo quando eu estou estabelecendo meta? Dos erros grandes. Aquele lá em 2013, eu errei grande na saúde. Eu errei muito grande. Porque eu não tinha nenhum balizador. Eu não percebi que eu estava indo em direção ao muro. E eu fiquei chateado por conta que uma foto na Praça do Descobrimento... Trouxe tudo de uma vez. Eu falei assim, cara, onde é que foi que eu errei? Mas eu errei muito grande. Eu não queria estar trincado com 6, 7% de gordura. Não era esse o objetivo. Mas eu fui muito para o outro extremo. Então eu gosto de fazer essa análise que você faz para eu fugir das extremidades.
né? Então, fugir das extremidades. Muito bom. O momento Harajuku que eu falei é que a gente leu um livro que chama 4 Horas para o Corpo. 4 Horas para 4 o Horas Corpo. para o Corpo, do Tim Ferriss. Do Tim Ferriss, que a gente gosta muito, a gente sempre fala dele. Eu li esse livro há 15 anos. Faz tempo. E aí ele conta do cara que teve um momento de clareza num bairro. Uma epifania no bairro lá no Japão, que era Harajuku. Isso, é um bairro que tem muitas Harajuku. lojas de roupa. E aí diz que o cara era, tipo, muito bom com negócios e tal. O cara era muito eficiente. E aí ele viajou, teve essa viagem de negócios com os amigos para o Japão. Aí chegou lá, vamos fazer compras. E aí começou a fazer compras e viu que nada funcionava nele. Nenhuma roupa funcionava, porque ele tava muito gordo. E teve um momento que ele olhou e falou assim, nem vou experimentar, porque nada fica bom em mim. E aí ele teve um estalo do tipo, mas peraí, o corpo é meu, as decisões são minhas, quem tá fazendo isso sou eu. Então, no final das contas, o autor chama de momento Harajuku, porque ele teve um grande esclarecimento, falou, a culpa é minha, eu tenho as rédeas disso. E muitas vezes a gente acaba se perdendo nas outras áreas da vida e deixa outras áreas, uma área delargada exatamente porque a gente simplesmente não se dá conta. E, no final das contas, é você quem manda, né? É você que tem que estabelecer os seus objetivos, é você que faz todo dia as coisas que você faz. Então, a culpa é tua. Esse cara no livro, ele usa, se eu não me engano, uma expressão mais ou menos a seguinte. Quando ele falou, não vou experimentar nada porque nada fica bom, logo depois ele se deu conta de que ele tinha se tornado o que ele mais odeia, que é uma pessoa que fica dando desculpas vazias pra coisas que ela mesma pode mudar, entendeu? Que não depende de outras pessoas. Era a alimentação, era o treino dele. Ele falou, cara, eu virei aquilo que eu mais abomino nos outros. Foi o Caio total. E aí ele foi correr atrás, aí mostra a foto dele antes e depois no livro. Aí depois vem... Isso aí tá no prefácio do livro. Aí depois vem toda a parte do que ele coloca lá no 4 Horas para o Corpo. Mas é um livro bem interessante. Esse livro, há 10 anos, foi o que introduziu a gente na low carb. Alimentação e tudo mais. Foi o que despertou o interesse sobre saúde. Eu tô reparando aqui o quanto a gente deve ao Tim Ferriss, sabia? Porque ele esse livro verdade. mudou muita coisa em termos de hábitos da vida. Leia E a Tim gente Ferriss, foi pra bom. internet por conta de um outro livro dele, que é o Trabalho 4 Horas por Semana. Que é uma mentira danada. Mentira. Que a gente trabalha 40, né? Mais do que isso. Só que quando eu li aquele livro, eu falei, cara, não sei o que, eu não sei quando direito, mas um dia eu terei um negócio na internet. Eu não tinha colocado um prazo, era meio que um sonho, né? Mas aconteceu. Muito bom, inclusive, falar sobre isso, porque dá pra diferenciar meta, Mas sonho. a Luana não respondeu ainda. Desculpa. Não, imagina, eu tava aqui pensando. Teve um negócio que eu fiz esse ano que isso foi muito life-changing, gente. Tipo O que, Lu? da água pro vinho. Porque, eu tô há muito tempo na internet, há muito tempo eu falo desses assuntos. Começou com uns 15 anos? 14. 14? Mas eu já tinha blog Ela tem com 24, 11. gente. É ridículo. Então, eu tinha blogspot na época. Sobre o quê? Nem falo. Esses dias eu entrei, é tenebroso, é tenebroso. Eu acho isso fascinante. Fico pensando, cara, o que eu tava fazendo com 14? Era assim uma loucura. Eu acho É assustador. essa mulher é um E talento saber que em tem um pessoa. negócio curioso, porque eu sou acostumada que nem você falou negócio. Na minha cabeça, eu ando sempre com pessoas mais velhas, eu não me dou conta disso, sabe? Então é até engraçado porque eu me comparo muito com pessoas muito mais velhas. Às vezes o Rafael me olha e fala, Luana, Você só essa tem pessoa, 24 que nem eu tava anos. vendo sua palestra, eu, porra, amor, eu sou uma porta, né? Aí ele, amor, ele já é muito inteligente, ele tá fazendo isso há muito tempo, relaxa e tal. Deu, cara, mas... Amor, chamo você de Eu tenho velho. 50% de vida a mais do que a Luana, pô. Isso é muita coisa. É verdade. Sou velho mesmo. E, Que bom, né? muito e há doido. muito tempo fala esse negócio e eu sempre fico assim, porra, vai, todo mundo no começo do ano separa as metas. Mas por que é tão difícil? E ficou isso encalcado e foi no meio do ano que eu conseguia perceber algo, foi daí que nasceu inclusive o RPE e tal, que você tem que olhar para o seu dia a dia, não, por exemplo, como objetivos de, por exemplo, quero ler de manhã. Porque quando a gente tem os nossos objetivos, ir para academia, ler, criar conteúdo na internet, a gente nunca leva em consideração os requisitos para aquilo se tornar factível no dia a dia, né? Que tipo de rotina eu preciso ter para fazer isso?
E foi também um grande insight que eu tive em relação à profissão, no meu próprio trabalho. Uhum. Que não é sobre a profissão, é que tipo de rotina, que tipo de demanda aquilo me exige no dia a dia. Literalmente, quais são as ações, o tipo de pensamento que eu tenho que ter. Então, eu comecei a olhar com o Rafa para as nossas metas. A gente não separa em meta profissional e pessoal, porque a nossa meta profissional, e isso é algo que o empreendedorismo te permite, ela deriva das nossas metas pessoais. Uhum. Então a gente pensa, na nossa vida, em questão de rotina, de dia a dia, qual é o estilo de rotina que faz sentido pra gente ter? E a partir disso a gente começou a entender algumas coisas. E foi aí que foi evidente pra mim o porquê algumas metas eram muito difíceis, porque eu queria a meta, mas eu não levava em consideração o estilo de decisões, o estilo de pensamento No que eu dia a tinha que dia ter não fazia no nada. dia a dia. Aham. É igual por exemplo, sei lá, quero muito escrever um livro, né? Eu também tenho muito esse sonho, mas o estilo de pensamentos que você tem ao longo do dia, o olhar que você tem para as coisas ao teu redor, mudam. Então, eu percebi que eu passei muitos anos da minha vida fazendo metas sem levar em consideração o que eram os requisitos daquela meta. Que você está disposto a fazer para Completamente. conseguir atingir aquilo. E o que é importante para aquilo se tornar possível, igual o negócio da academia. Você parou para pensar que você tem que estar, por exemplo, você não pode estar com fome dentro de uma academia? Isso é bizarro, mas quantas vezes eu deixei de treinar por não ter programado um café da manhã? São umas coisas idiotas. E eu percebi isso. E eu, Rafa, então, a gente hoje em dia pensa assim, calma, em questão de rotina, de demandas, de ações, isso faz sentido pra gente? Uma coisa que eu questionei muito com ele, que ontem eu fiz um negócio... Gente, eu fiz uma lista de coisas que me geraram estresse crônico em 2024. Muito e bom. foi a lista mais ridícula da minha... Mercado, top 1. É, Tem isso eu noção? abominei. Esse eu tirei da minha vida há uns 3 Mercado, anos. você diz supermercado? Não, Supermercado? tipo assim, chegava o horário do almoço, tem a E não madrinha tinha que fica lá em comida. casa, assim, 10 horas da manhã, a madrinha, gente, não tem proteína. E o Rafael em reunião, eu preparada para ir pra academia, e aí? Sabe, um negócio... Cada coisa é ridícula. E ficou evidente que a maioria das coisas que me geraram esses estresses diários e que acabaram tombando em outras coisas importantes, de duas uma. Ou é falta de comunicação, Ou planejamento. não é nem planejamento, ou é não tomar decisões. De, por Aham. exemplo, tá, quem vai no mercado? Aí, tanto que há 3 semanas atrás, o Rafael deixou com o cara do açougue tudo certo, com o cara lá das hortaliças tudo, e pronto. A gente não parou para resolver algo que podia ter parado para resolver. Então, eu não tenho nenhum sistema muito redondo de planejamento de metas, mas essas coisas, principalmente você olhar para suas metas e pensar, tá, mas o que eu preciso para tornar isso algo do meu dia a dia? Por exemplo, uma leitura diária, né? Eu preciso acordar mais cedo, porque é o único momento que não tem ninguém no WhatsApp me deixando maluca. Mas eu consigo dormir mais cedo? Sabe esse pensamento de segunda ordem? Nossa, cara, isso... Não, isso é genial, na real. mudou tudo. Eu ia falar o que precisa para começar uma agenda. Porque, por exemplo, para escrever, né? Assim, vou escrever um livro e o tempo ele brota magicamente. Até porque aqui na empresa eu não poderia chegar pro meu CEO e falar, então, Fernando, sabe o resultado que eu falei que ia trazer no semestre? Esquece que eu tenho que ir pra uma cabana e escrever meu livro. Que não vai dar esse resultado em 10 anos, Não, porque livro dá todo pouco mundo que dinheiro. quer escrever um livro tem essa romantização de ir pro meio do mato, de ficar lá sozinho. Então, tem cara que pode fazer isso, né? Eu não podia, porque eu tenho uma meta pra entregar aqui no grupo, né? A gente se compromete com certos números. Aí se eu falar, não vai ter a meta, aí vai ser bônus menor pra todo mundo, é a área que iam contratar, não vai contratar, talvez tivesse que tirar a gente da equipe. Então, eu tinha que fazer tudo que eu já tinha feito no ano anterior, mais o livro. Eu pensei, cara, como é que eu faço então? Aí eu comecei a separar tempo. Disse não para algumas reuniões, eu tinha dias para escrever. Quarta e sexta eu escrevia. E aí, para escrever, uma coisa que me ajudou muito foi a ausência do celular. Eu botava o celular para gravar um time-lapse. Que eu não ficava pegando nele, porque... vou pesquisar alguma coisa. Cara, você vai pesquisar, mas daqui a pouco você fala, deixa eu ver o Instagram. É que eu trabalho com o Instagram. Ver se alguém falou comigo, não sei o quê, ver como é que tá a audiência. Daqui a pouco você tá vendo... o meme, né, da criança caindo de cara na neve, que é um que eu adoro, que a Malu manda sempre pra mim. Entendeu? E você perdeu 15 muito bom. minutos, Manda cara, pra mim, e manda desconcentrou. Vou mandar pro cara. Então, depois. ter esse tempo de agenda separado para que você possa fazer as coisas, você não vai fazer 250 treinos no ano se não colocar na agenda que suas manhãs são para treinar, por exemplo. Mas, Bruno, isso acho que é o que a galera precisa entender, pelo menos, eu acho que cada um aqui tem um sistema de método e não existe um certo ou Um errado, certo eu ou acho que tem errado, aquele com que certeza. funciona para você. Mas, para mim, o estabelecimento das metas é tudo para, no final, direcionar qual que é uma agenda campeã que eu tenho que ter.
Uhum. Porque Isso. tudo aquela coisa, hierarquia das coisas, sabe? Lembra? Mapear, fazer um diagnóstico das minhas outras áreas, para não ter descompasso, para no final eu conseguir ter uma agenda. Porque a gente precisa saber, o exercício oposto é o verdadeiro. A tua agenda, ela precisa refletir as suas metas. Uhum. O problema é quando você tem uma agenda que não tem congruência nenhuma com a sua central de prioridade. Achei tão legal no podcast que eu gravei com a Cris Junqueira, ela falou que a cada 3 meses ela tomba toda a agenda dela. É tipo achei- cancelar cartão, né? Eu falei assim, como assim tomba? Caio, eu tombo minha agenda. O pessoal fala assim, a cada 3 meses fala assim, tomba tudo, é como se eu desse um reset total. Aí eu volto a revisar tudo, aí tem a reunião que eu deixo, essa aqui mantém, essa aqui eu vou Nossa, tirar, é. esse horário não existe mais, por quê? Pra ela garantir que ela tá on track. A Faria Lima, ela se movimenta muito por tri, Aham. Sim, verdade. né? Ela se movimenta muito por tri. Empresa Então, listada, pô. empresa listada, Trimestre, você disse. por trimestre. Então você viu que ela faz o check-up e a cada tri ela tá revendo toda a agenda dela, porque a agenda dela precisa refletir as O metas, objetivo. tanto das companhias, também a meta que ela tem com a família dela. Então, no final das contas, toda essa arquitetura de metas é para no final o quê? Prático. Uhum. Você ter um norte de qual que é a tua agenda amanhã.